Senhoras e senhores, boa noite. Em nome do Poder Legislativo de Criciúma, agradecemos a presença de todos e damos início à sessão solene de homenagem aos 50 anos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. Queremos registrar que este é um procedimento previsto pelo regimento interno da Câmara de Vereadores. Portanto, reveste-se de caráter oficial e ficará, como todas as sessões, registrado nos anais. A Câmara de Vereadores de Criciúma presta justa homenagem à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que tem suas origens nas regiões ocidentais de Nova York, onde Joseph Smith Jr., profeta restaurador da Igreja, nasceu e cresceu. Joseph Smith traduziu o livro de Mormon no final da década de 1820, que ele disse ser uma tradução de palavras encontradas em um conjunto de placas de ouro que tinham sido enterradas perto de sua casa, no oeste de Nova York, por um antigo profeta que vivera no continente americano. Em 6 de abril de 1830, Smith organizou uma entidade religiosa, sendo a primeira igreja jurídica, chamada a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A igreja ganhou rapidamente numerosos membros, visto que Smith era seu profeta. No Brasil, a primeira família de membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias veio da Alemanha em 1923. Logo em seguida, em 1928, chegaram os primeiros missionários vindos dos Estados Unidos. Atualmente, a igreja possui mais de 1.100.000 membros em mais de 2.000 congregações no país e mais de 14 milhões em todo o mundo. Estabelecida em todos os estados da federação e em todas as grandes cidades brasileiras, conta com mais de 1.500 edifícios no território nacional. Os Mormons têm o compromisso permanente de promover a autossuficiência e de amenizar o sofrimento humano de todos os povos. Aqui em Criciúma, comemoramos os 50 anos do batismo do primeiro membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A senhora Hilda Espíndola foi batizada em 20 de maio de 1961, seguida de seu esposo, o senhor Bruno Espíndola. Em sua organização local, conta com cerca de 1.000 membros na região, distribuídos em 2 capelas em Criciúma. A ala Criciúma 1, na Avenida Getúlio Vargas, no centro, e a ala Criciúma 2, na Avenida Assembleia de Deus, no bairro Cidade Mineira. Os Mormons do sul de Santa Catarina também estão presentes em Içara, Tubarão, Laguna, Imbituba, Imaruí e Araranguá, todos ligados à estaca de Tubarão. O trabalho de todos os seus membros é de levar para as pessoas os princípios do Evangelho de Jesus Cristo e convidar todos a virem a Cristo, independente de religião, para serem felizes nesta vida e na futura. Para darmos início a esta sessão solene, convidamos para que receba os demais pares e presida esta sessão o membro da mesa diretora, vereador Vanderlei Zilli, que neste ato representa o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Criciúma, vereador Antônio Manuel, ausente em função de problemas de saúde. Ressaltamos que a homenagem pelos 50 anos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias de Criciúma é uma proposta da vereadora Romana Remor em requerimento a esta casa e que foi aprovada por unanimidade. Convidamos também para compor a mesa a vereadora Romana Remor. E para compor a mesa também, convidamos, representando todos os membros da igreja, o bispo da ala de Criciúma, o senhor Juliano Daltoé. Registramos a presença das autoridades que aqui estão presentes, mais uma vez também agradecendo a presença de todos, e se alguém não for citado, favor procurar o protocolo. Rafael Búrigo Serafim, representando a presidência da subseção da OAB de Criciúma, e a senhora Glácia Apolinário Fabres, gerente de Assistência Social, Trabalho e Habitação da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Registramos também que chegou de Tubarão o presidente da estaca de Tubarão, o senhor José Deolindo da Silva, e convidamos para fazer parte da mesa.
A palavra será dada, então, neste momento, ao presidente desta sessão solene, o vereador Vanderlei Zilli, para que declare a mesma aberta. Declaro aberta a sessão solene em alusão aos 50 anos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Antes de darmos início aos pronunciamentos, acompanharemos a apresentação do Coro Infantil Juventude da Promessa, comandado pela regente Miriade Fátima Cabral. Este, então, o Coro Infantil Juventude da Promessa, comandado pela regente Miriade Fátima Cabral. Assistiremos agora um vídeo de apresentação da igreja. A equipe do Jornal da Band foi ao interior dos Estados Unidos, berço dos Mormons, para mostrar a religião que mais cresce no Brasil. É a primeira de uma série de reportagens especiais de Fábio Panunzio, que você acompanha a partir de hoje. Pouca
pouca gente sabe quem são os adeptos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A religião está presente em mais de 180 países. É a que mais cresce no Brasil, onde já é 2 vezes maior do que o candomblé e 10 vezes maior do que o judaísmo. A religião nasceu da visão profética de um adolescente nova-iorquino chamado Joseph Smith no começo do século XIX. A ele teria sido revelado que Jesus Cristo ressuscitou na América do Norte. Para alguém que não acredita que Cristo não saiu ali da Palestina, é só ler no Novo Testamento quando ele disse: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Se você ler o livro de Mórmon, você vai encontrar a explicação. Estavam aqui nas Américas. A Bíblia dos Mórmons é maior do que a dos demais cristãos. Oh God, the Eternal Father. Ela foi acrescida do livro de Mórmon, o que valeu a eles décadas de intolerância e perseguição. Foram sendo empurrados cada vez mais para o oeste americano. Por isso, a história dos Mórmons se confunde com a própria conquista do oeste. Em julho de 1847, um grupo de 148 pessoas venceu esses vales das Montanhas Rochosas e chegou até este lugar. No local exato onde está aquele monumento, o líder desse grupo, Brigham Young, pronunciou uma frase: "This is the right place." Este é o local exato. Ele teria tido uma visão e antevisto um futuro de paz e prosperidade para os mormons. Salt Lake City, que é a capital do estado de Utah, é uma obra mórmon. A sede da igreja está situada no centro geográfico da cidade. A Temple Square, a Praça do Templo, é uma espécie de Vaticano dos Mórmons. Os Mórmons acreditam que as famílias são indissolúveis e vão continuar juntas por toda a eternidade. Pelo menos uma noite por semana, pais e filhos se reúnem para cantar, discutir textos bíblicos e orar. El Salvador, fevereiro de 2001. Um terremoto destrói 200 mil casas e mata mais de 1.200 pessoas. Horas depois, lá estão os mormons removendo escombros, distribuindo comida e cuidando dos feridos. 15 de agosto passado, um terremoto devasta o sul do Peru. Menos de 2 dias depois, a ajuda humanitária dos mormons já começa a ser distribuída nas áreas afetadas. Mas por que os mormons são sempre os primeiros a chegar? Só dentro deste depósito nós temos 20 containers prontos para embarcar imediatamente. Estamos sempre preparados para reagir rapidamente quando é necessário. Os mormons são obcecados por previdência e acham que tudo aquilo que já não serve mais para quem já tem muito, serve muito para quem não tem nada. Um exemplo disso são roupas usadas que já saíram de moda e que as famílias americanas e de outros países ricos doam para pessoas necessitadas de países pobres. Isso deu origem a um dos maiores e mais eficientes sistemas de ajuda humanitária do planeta. As roupas doadas são separadas por tamanho e por estado de conservação. As mais novas são vendidas para a arrecadação de fundos. As que estão em bom estado são prensadas e guardadas. As que não servem mais como vestuário são trituradas e transformadas em cobertores. A Igreja dos Mórmons mantém vários programas de ajuda humanitária, mas nada impressiona tanto quanto os efeitos do Atmit. É um composto de açúcar, leite em pó e sais minerais fabricado especialmente para alimentar populações subnutridas. O autor da fórmula diz que as quase 3 mil toneladas fabricadas desde 2003 já salvaram milhares de vidas. Entre os milagres provocados pelo Atmit, a recuperação desta criança da Etiópia. Quando começou a tomar a mistura, ela pesava apenas 9 quilos. 6 meses depois, já havia atingido o peso ideal e estava completamente saudável. Agora, uma lição para as ONGs brasileiras. Todos esses programas são mantidos exclusivamente com a contribuição dos fiéis. A Igreja dos Mórmons não aceita dinheiro de governos. Todos os anos, mais de 20 mil jovens repetem a saga da família Beck. São enviados pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias para os locais mais remotos do planeta. Os pais ficam excitados com a chegada deste momento. Vai ser duro ficar longe, mas meu filho vai treinar para ser um bom pai e um bom marido quando voltar. Desde sua fundação, há 177 anos, a Igreja dos Mórmons já formou mais de 1 milhão de missionários. Este aqui é o principal centro de treinamento. Todos os anos, 20 mil jovens passam por aqui, aprendem a falar mais de 50 línguas e saem pelo mundo levando a mensagem da igreja. Eles são os principais responsáveis pelo crescimento da religião dos Mórmons.
Eles passam de 3 a 12 semanas no centro de treinamento. O professor diz que as línguas asiáticas são as mais difíceis. Pergunto qual das línguas latinas é a mais difícil. Eu, pessoalmente, considero o português um pouco mais difícil do que o italiano e o espanhol. É justamente esse desafio que foi imposto a esta classe. Os futuros missionários estão estudando português com sotaque lusitano porque irão para Portugal e Moçambique. A chegar no país não entendem tudo, mas conseguem falar, conseguem andar nas ruas e dizer olá e ter conversas. A julgar pelos resultados, o treinamento dos missionários é um ótimo investimento. No ano passado, os 53 mil missionários provocaram 300 mil conversões. No Brasil, os fiéis da igreja dobraram em 5 anos. Quando retornam das missões de 2 anos no exterior, os mormons se tornam guardiões dos países onde viveram. 13 milhões de fiéis em todo o planeta frequentam a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Para eles, conhecer a genealogia familiar é quase tão importante quanto o jejum e as orações. Mas há milhares de não-mormons que frequentam os centros de história da família da igreja semelhante, a vontade de conhecer os ancestrais. Os mormons acreditam que as famílias não se dissolvem nunca, nem depois da morte. Essa crença deu origem ao maior acervo de informações genealógicas do planeta. Aqui no Centro de História da Família, em Salt Lake City, há 2,5 milhões de microfilmes com informações sobre a genealogia de bilhões de pessoas. Por isso é muito provável que em uma dessas caixinhas haja registros sobre o nascimento, o casamento ou a morte do seu avô ou do seu bisavô. 2.000 pessoas frequentam diariamente a Biblioteca de História da Família para obter cópias das certidões dos antepassados. Para testar a eficiência do serviço, peço a uma das pesquisadoras que localize para mim o nome do meu bisavô paterno. Rapidamente, ela encontra o microfilme. História da minha família. O microfilme é colocado num retroprojetor. No meu caso, tiramos a sorte grande. A caligrafia do notário era boa e há um índice organizado na contracapa. Logo, logo aparece a certidão de nascimento. Por ela, fico sabendo que o meu bisavô se chamava Raffaele, morava na pequena cidade italiana de Colletorto e foi pai do meu avô aos 31 anos de idade. Este é um serviço gratuito e nós abrimos as portas para qualquer um que esteja procurando seus ancestrais. Se você quer começar a pesquisar a genealogia da sua família, o site da Igreja dos Mormons é o melhor caminho. O endereço é www.familysearch.org. Fábio Panunzio, de Salt Lake City, para o Jornal da Band. A universidade mantida pelos Mormons é tão luxuosa que mais parece um resort animado. Apesar disso, a mensalidade é mais barata do que a de muitas creches de bairro no Brasil. Este ano, há 136 brasileiros estudando em BYU. São muitas horas de estudo, mas é bem legal e o mercado reconhece. O interessante é que também há muitos americanos estudando língua portuguesa e literatura brasileira. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Mas por que a Igreja dos Mormons gasta milhões de dólares todos os anos formando catedráticos no idioma tão pouco familiar à cultura americana? Quero muito aprender melhor esta língua para que possa melhorar o meu potencial de ganhar dinheiro no futuro. Os estudantes que saem daqui são muito ativos na igreja e sendo que a nossa igreja não tem líderes pagos, são pessoas que trabalham como voluntários. Os alunos sabem exatamente que papel a igreja lhes reserva. E enquanto vão aprimorando seus conhecimentos no idioma de Camões, produzem cenas impensáveis numa universidade brasileira. Esta, por exemplo. Conseguimos conquistar com braço forte. O filme nós gostamos muito. Só que na segunda parte aí nós... Fábio Panunzio, de Salt Lake City, para o Jornal da Band. Passamos agora aos pronunciamentos. Convidamos neste momento a vereadora Romana Remor, autora desta homenagem, que falará em nome dos demais colegas da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, vereador Vanderlei Zilli, bispo da unidade da ala de Criciúma 1, Juliano Daltué, nosso presidente da estaca que veio de Tubarão,
para estar aqui conosco também. Demais autoridades, representantes da OAB, da Secretaria de Desenvolvimento Regional, membros da igreja, visitantes, assessores que representam aqui vereadores e também os funcionários da casa, né, e a imprensa que está conosco aqui hoje. Falar numa sessão solene em homenagem à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é, na verdade, uma honra e um privilégio muito grande. E depois desses vídeos que nós assistimos, que mostram um pouquinho do que é a igreja e o que faz a igreja e quais são as nossas crenças e nossos valores, presidente. Então, ao pensar, né, no que falar e em como levar para as pessoas e fazer com que elas conheçam um pouquinho mais o que é a igreja e o que representa esses 50 anos da igreja aqui em Criciúma, me veio então à mente falar sobre os valores que nós, membros da igreja, acreditamos e que devem pautar e devem reger a nossa vida. Então, muito brevemente, eu gostaria de falar sobre alguns desses valores. Eu lembro que aos 12 anos, quando eu entrei na Organização das Moças, na classe das Abelhinhas, e essa organização, presidente, ela na igreja, né, quando as moças ou meninos fazem 12 anos, eles saem da organização da primária, que é para crianças, e entram na organização das moças ou dos rapazes. E ali, então, há classes. E aos domingos, além da reunião sacramental, nós temos, então, aulas, né, que fazem com que o evangelho seja trazido para as nossas vidas e para o nosso dia a dia. E na organização das moças, eu aprendi um valor muito importante, que foi o valor do serviço, o valor do servir. Eu lembro que com a nossa presidente, que era, acho que a Benilde, se não era presidente, era da presidência, eu fiz o primeiro trabalho voluntário da minha vida, foi no abrigo do menor, lá em cima. E era uma casa mantida inclusive por uma outra, né, por um líder religioso de uma outra religião, e nós fomos lá para fazer alguns reparos e melhorias. E eu lembro que a parte da equipe, né, com quem eu estava, nós fomos divididos em equipes e nós ficamos com a melhor parte, a limpeza dos banheiros, né, Benilde? E foi o meu primeiro contato com o serviço voluntário. E não importava o que nós fazíamos lá, o que importava é que nós estávamos servindo pessoas que nós não conhecíamos. E o trabalho voluntário faz parte da vida dos membros da igreja ativos. E nós somos orientados a servir nas nossas comunidades, nas instituições, na nossa vizinhança e no nosso lar também. Então, sem dúvida, o valor do serviço é um valor fundamental da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Também lembro de um outro valor que eu aprendi nessa mesma organização, na Organização das Moças, na classe das Abelhinhas, logo que eu entrei, aos 12 anos. Eu aprendi o lema das moças. E o lema das moças diz o seguinte, presidente: defender a verdade e a retidão. E nós ouvíamos todos os domingos aquele lema: defender a verdade e a retidão, defender a verdade e a retidão. E o poder que tem ensinar princípios e valores para crianças, para pré-adolescentes, depois adolescentes, por toda uma vida, faz com que aquelas palavras deixem de ser palavras e se tornem fundamentos de vida. E muitas vezes, ao atuar inclusive como vereadora e ao ter que tomar decisões, aquelas palavras e aquele lema, aquele dizer e o seu significado, defender a verdade e a retidão, venceram opiniões, minhas às vezes, venceram obstáculos, me fizeram agir e me moveram em muitas situações. Outro valor que também aprendi na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi o amor ao conhecimento. Aqui, nessa reportagem que a Band fez, foi mostrado uma universidade que é mantida pela Igreja. Mas não é só através dos bancos universitários que a Igreja ensina os seus membros e estimula o amor ao conhecimento. Nós somos ensinados a buscar o conhecimento como um valor fundamental, porque nós acreditamos, presidente, que todo conhecimento que nós adquirirmos nessa vida, todas as pessoas, nos acompanhará em toda a nossa existência. E nós acreditamos também que a glória de Deus é a inteligência.
Por isso, o amor ao conhecimento. Outro valor que também tive a oportunidade de desenvolver na igreja, e já na minha vida adulta, fazendo parte da organização da Sociedade de Socorro. Então, aos 18 anos, as moças deixam a organização das moças e passam a fazer parte da Sociedade de Socorro. E lá as mulheres, então, que formam essa organização, são incentivadas a continuar o serviço voluntário. Aí o lema já é outro: a caridade nunca falha. São ensinadas a serem melhores mães, melhores esposas, melhores cidadãs, melhores filhas, inclusive filhas de Deus. E na Sociedade de Socorro especificamente, porque daí já adulta tive a oportunidade de constituir uma família, me casar no templo e ter uma filha. E aí aprendi também, presidente, um outro valor fundamental, que é o valor das famílias e a possibilidade que nós temos de estar com as nossas famílias por toda a eternidade. Porque nós acreditamos que os laços familiares, eles não se acabam com a morte. Porque não faria sentido que um Deus justo nos mandasse para esse mundo, para que nos apegássemos tanto às pessoas que mais amamos, para que então, com uma morte eventual, acidental, nós fôssemos para sempre separados. E esse valor, então, que é o valor da unidade familiar, com certeza permeia a minha vida, a minha existência, os meus pensamentos e os meus anseios mais importantes e profundos. Eu não vou me estender mais, mas eu só encerro a minha fala dizendo que é um dia inusitado e especial, e que ao longo desses 2 anos e meio praticamente de mandato, eu já falei aqui, presidente, de tantos assuntos. Serviços públicos, obras da nossa cidade, e sempre procurei ter aquele lema em mente, defender a verdade e a retidão. Mas como todas as pessoas, como todo ser humano, nós somos falhos, e às vezes temos a visão um pouco mais distorcida, ou uma compreensão menor do que seria o ideal, mas em nenhuma ocasião, em nenhum pronunciamento, ou no uso dessa tribuna livre, ou na defesa de uma ideia ou de um projeto, eu pude estar aqui e defender valores que são tão verdadeiros, e tão isenta, e tão livre de qualquer outro pensamento, ou de qualquer formação, seja ela político, partidária. Então, para mim, poder estar aqui, falar desses valores, da veracidade desses valores, da veracidade do Evangelho, como uma autoridade pública, mas também como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é sem dúvida nenhuma para mim a ocasião mais especial, porque eu sei que essas coisas são verdadeiras, que esses valores, eles são absolutos, eles não dependem da visão política, ou da formação, ou da avaliação subjetiva de uma outra pessoa, de um grupo ou de um segmento. São valores que devem, com certeza, nortear não só uma religião, mas a sociedade. E disso eu presto meu solene testemunho. Em nome de Jesus Cristo, amém. Para uso da palavra, em nome da homenageada Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o bispo da ala 1 de Criciúma, Juliano Daltoé. Boa noite a todos. Boa noite ao presidente Vanderlei Zilli, que essa noite representa o presidente da Câmara, o senhor Antônio Manuel. Boa noite à vereadora Romana Remor, que apresentou este projeto e essa oportunidade de estarmos aqui, ao presidente José Adeolindo da Silva, que é o nosso presidente da Estaca de Tubarão. Boa noite a todos. Não consigo gravar o nome de todo mundo, não sou acostumado muito com todos os protocolos, mas muito obrigado a todos por estarem aqui, membros e não membros da igreja, e participar dessa noite. Os membros da igreja que me conhecem, não tenho problema em ficar no púlpito e nem problema em falar no púlpito da igreja, só que aqui é um pouco diferente, é terreno desconhecido, né? Mas o falar ainda não é problema para mim.
Irmãos e irmãs, assim vou tratar todos hoje aqui. Como nós vimos no vídeo, agora há pouco, nós somos uma religião e não uma seita. Nós temos o nome da igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, dada por revelação a Joseph Smith, nosso primeiro profeta que restaurou o Evangelho. Por isso, somos uma igreja, temos o nome e temos o nome de Jesus Cristo nela. Portanto, a igreja é de Jesus Cristo. Temos um profeta vivo hoje, presidente Thomas S. Monson, que é o nosso 16º presidente da igreja desde Joseph Smith. Não adoramos ninguém nesta terra a não ser Deus e Jesus Cristo. Acreditamos em revelação, ainda hoje, de que Deus fala com os seus profetas, como era nos tempos bíblicos. Portanto, todos os chamados na igreja, todos os cargos, inclusive o meu, como presidente, como bispo, como do presidente da estaca que aqui está, é regido e guiado por esse princípio de revelação, ou seja, a vontade de Deus. Não temos um clero remunerado, como foi dito no vídeo. Ninguém ganha para trabalhar na igreja, desde professores ao bispo, a um presidente de uma organização, ao presidente da estaca. Todos nós temos nossas responsabilidades e nossos afazeres, e assim também trabalhamos na igreja sem ser remunerados ou ganhar alguma gratificação em dinheiro ou valores. Temos mais de 52 mil missionários atualmente no mundo, espalhados e pregando o Evangelho, como nós vimos no vídeo, voluntariamente, sem ganhar nada, e muitos deles guardam dinheiro, trabalham para pagar a sua missão durante esses 2 anos. Temos 2 missionárias sentadas aqui na frente, uma brasileira e uma americana, que se dispuseram 1 ano e meio de suas vidas a vir aqui e proclamar o Evangelho, e os rapazes 2 anos de suas vidas. Temos hoje no mundo 134 templos, como vimos na reportagem. Aquele edifício grande e belo é um templo sagrado de Deus. São edifícios sagrados, portanto não temos tantos. Temos 134 no mundo e 5 no Brasil, sendo que mais um está sendo construído em Manaus e mais um anunciado em Fortaleza. O mais próximo de nós é em Porto Alegre. Temos mais de 20 templos anunciados ou em construção. Em breve passaremos a casa de 150 no mundo. Templos são locais sagrados, como eu disse, e dentro dele podemos casar-nos e sermos selados aos nossos filhos para toda a eternidade, como a vereadora Romana falou. E cremos que as famílias poderão ser eternas. Logo temos que pensar em nossos antepassados, e por isso a igreja, como nós vimos, tem o maior centro de genealogia do mundo, e se dedica e gasta muito para que nós possamos conhecer nossos antepassados. E dentro desses templos sagrados, fazer as ordenanças por aqueles que já morreram e não tiveram a oportunidade de conhecer os seus antepassados. Inclusive o presidente pode conhecer os ílis, até chegar na Itália, e saber de onde vieram e talvez até o que fizeram. E fazer as ordenanças por essas pessoas que não tiveram oportunidade. Para dirigir a igreja e fazer todas essas ordenanças essenciais que precisamos para voltar a viver com Deus, é necessário possuirmos o sacerdócio de Deus. O sacerdócio é a autoridade de Deus para agir em seu nome aqui na terra. E todo homem digno da igreja pode receber essa autoridade através da imposição das mãos por alguém que já possui autoridade. Vivemos algumas leis e princípios a fim de sermos dignos de ter as bênçãos de Deus e portar esse sacerdócio. E esses princípios e leis são ensinados às nossas crianças, jovens e adultos. Cito alguns deles que são peculiares à nossa igreja e muitas vezes ridicularizados pela sociedade, como por exemplo a lei do dízimo, onde somos ensinados, como está lá em Malaquias, a dar 10% de todos os nossos ganhos anuais para que a obra do Senhor possa ir avante. Não somos obrigados, mas somos ensinados, e se queremos receber as bênçãos de Deus, temos que fazê-la. A lei da castidade, que é a lei moral de Deus, onde somos ensinados a não ter nenhum acesso a material pornográfico ou qualquer coisa que nos denigre a imagem. E também somos ensinados a não ter relação sexual com ninguém que não seja nosso cônjuge, ao qual somos legal e legitimamente casados. E tão difícil hoje no mundo para ser cumprido, e principalmente pelos jovens.
E cabe aqui uma ressalva de que talvez esta casa possa pensar em algo para fazer, na questão dos outdoors que muitas vezes temos na cidade espalhados, outdoors principalmente de roupas, onde as pessoas, os modelos que estão lá não usam roupas. É meio contraditório. Quem sabe podemos privar nossos pequenos filhos e jovens de verem tantas cenas de nudez exposta assim. Princípios como o da fé e do arrependimento que devemos exercer todos os dias. A palavra de sabedoria, que é a lei de saúde do Senhor, onde não usamos álcool, drogas, fumo, café ou chá preto. Devemos, pelo contrário, usar coisas boas para os nossos corpos. Ensinamos também princípios do trabalho, como aqui já foi dito pela irmã Romana Remor. O serviço abnegado ao próximo. Diz a máxima popular que quem não vive para servir, não serve para viver. E uma escritura dada pelo Senhor, que diz que o ocioso não comerá do pão do trabalhador. Temos que trabalhar e servir, e ensinamos isso aos nossos filhos e jovens e todas as pessoas. Cristo foi o maior exemplo de serviço nesta terra. Sua vida foi toda dedicada ao próximo. Seu amor era tão grande ao ponto de dar sua vida para cada um de nós poder voltar a viver com Deus. Temos, como foi mostrado e falado já, o projeto Mãos que Ajudam, onde estamos sempre procurando ajudar a comunidade, ensinar algo novo, algo de bom, e poder servir a todos aqueles que necessitam de ajuda em catástrofes em qualquer momento. Acreditamos que ninguém pode ser salvo em ignorância, sem conhecimento. Logo, somos incentivados a estudar as Escrituras todos os dias, ler os livros e manuais da igreja, a fim de adquirirmos mais conhecimento. Ninguém, por exemplo, nesta sala, que está ouvindo a minha voz neste momento, pode um dia dizer, talvez perante Deus ou nessa terra, que não teve a oportunidade de conhecer a igreja de Jesus Cristo e seu evangelho aqui na terra. Todos estão tendo a oportunidade de ouvir agora e conhecer, e poderão conhecer mais. E poderão dizer a seus familiares também que tiveram a oportunidade de conhecer. Temos aqui, como eu disse, 2 missionárias, que seu trabalho é ajudar as pessoas a conhecer o evangelho. Temos mais missionários na cidade que podem ajudar. E os membros também aqui que podem nos ajudar a proclamar o Evangelho e a explicar àqueles que desejam conhecer mais. Somos incentivados a ir o mais longe possível nos estudos seculares e adquirir cada vez mais conhecimento, porque o Senhor disse, todo e qualquer conhecimento que adquirimos nessa vida, mais vantagem teremos na vida futura. Respeitamos todas as crenças e pessoas, mas pregamos e cremos que somente na Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, temos a plenitude do Evangelho e todas as verdades. A organização da Igreja é perfeita. Nós, homens e mulheres, somos falhos, mas devemos sempre buscar a ajuda de Deus e do Espírito Santo para fazer as coisas certas. Sendo que precisamos conhecer a vontade de Deus e não poderemos ser salvos em ignorância, sem conhecimento, eu, como portador do sacerdócio de Deus, no ofício de sumo sacerdote e no chamado de bispo, ordenado por Deus, por alguém que tem autoridade, convido a todos os membros da igreja aqui presentes a permanecerem firmes até o fim, como nos diz a Escritura. E aqueles que não são membros aqui da igreja, eu faço um convite feito por Moroni, o último profeta que escreveu no livro de Mórmon, que é este livro que nós temos a Bíblia e temos também o livro de Mórmon, e usamos os dois juntamente para entender melhor as coisas de Deus. E faço o convite, então, usando as palavras de Moroni, que ele diz, e novamente desejo exortar-vos a virdes a Cristo e a vos apegardes a toda boa dádiva, e a não tocardes nem na dádiva má, nem no que é impuro. Sim, vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele, e negai-vos a toda iniquidade. E se vos negardes a toda iniquidade, e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente, e por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. E se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo, não podereis, de modo algum, negar o poder de Deus. Para complementar, gostaria de ler
13 coisas as quais nós acreditamos, escrita pelo profeta Joseph Smith, reveladas por Deus, e quais são nossas crenças. Primeiro, chamadas regras de fé. Cremos em Deus, o Pai eterno, e seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Cremos que os homens serão punidos pelos seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Cremos que por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva por obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Cremos que os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho são fé no Senhor Jesus Cristo, arrependimento, batismo por imersão para a remissão dos pecados e, quarto, imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. Quinto, cremos que um homem deve ser chamado por Deus por profecia e pela imposição das mãos por quem possui autoridade para pregar o Evangelho e administrar suas ordenanças. Sexta, cremos na mesma organização que existia na igreja primitiva, isto é, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, etc. Cremos no dom de línguas, profecias, revelação, visões, cura, interpretação de línguas e etc. Oitava, cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente. Também cremos ser o livro de Mórmon a palavra de Deus. Nona, cremos em tudo o que Deus revelou, em tudo o que Ele revela agora, e cremos que Ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus. Décima, cremos na coligação literal de Israel e na restauração das 10 tribos, que Sião, a Nova Jerusalém, será construída no continente americano, que Cristo reinará pessoalmente na terra, e que a terra será renovada e receberá sua glória paradisíaca. 11ª, pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso, de acordo com os ditames de nossa própria consciência, e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde e o que desejarem. 12º, cremos na submissão a reis, presidentes, governantes e magistrados, na obediência, honra e manutenção à lei. 13º, cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos, em fazer o bem a todos os homens. Na realidade, podemos dizer que seguimos a demonstração de Paulo. Cremos em todas as coisas, confiamos em todas as coisas, suportamos muitas coisas e esperamos ter a capacidade de tudo suportar. Se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. Essas são as 13 regras de fé, nossas crenças resumidas aqui, e fazendo um convite agora então ao presidente desta casa, e segundo a informação já tenho, a vereadora Romana Remor estará protocolando amanhã o pedido, o projeto, para que seja instituído o Dia da Família, Proclamação ao Mundo. Esse documento foi feito no dia 23 de setembro de 1995 pelo presidente Gordon B. Hinckley, na cidade de Salt Lake, numa reunião geral da Sociedade de Socorro, onde aqui ele, juntamente com seus conselheiros e os 12 apóstolos, falam das responsabilidades da família, a responsabilidade dos pais, mães, marido e mulher, e também das autoridades governamentais. Então, peço o apoio para que esse projeto possa se encaminhar bem e que possamos voltar aqui no dia que esta lei será feita, assim como exemplo da Assembleia Legislativa de São Paulo, que no começo do ano fez o dia 23 de setembro o Dia da Família, como no mesmo dia que foi feita essa proclamação ao mundo. E já faço o convite também, que possa deixar com que colocamos um pôster emoldurado desta proclamação, talvez um local visível na frente, para que todas as pessoas que virem essa casa possam ver que aqui tem bons princípios e que as pessoas aqui se preocupam com suas famílias e com as boas práticas e que realmente possam ter bons princípios ensinados em seus lares. Para terminar, gostaria de dizer que é um privilégio para todos nós estarmos aqui e vivemos este momento. Temos alguns membros antigos da igreja aqui, como o irmão Paulo, o irmão Canela, que tem mais de 40 anos de igreja, desses 50 aqui, e talvez nunca pensaram ter a oportunidade de entrar na Câmara de Vereadores e ver uma homenagem para a igreja, enquanto pelo menos estivessem vivos, né? Muito obrigado a todos, obrigado a esta casa por dar esta oportunidade e esta homenagem, e sei que Cristo vive, Ele é o nosso Salvador, nosso Redentor, e Ele está de braços abertos para acolher a cada um de nós quando precisarmos, através de nossas orações e nossas súplicas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Eu gostaria apenas de convidar o presidente Silva a entregar ao vereador Zilli, em nome do presidente da Câmara, um kitzinho, onde nós temos, falando sobre o projeto Mãos que Ajudam, temos também um colete do projeto Mãos que Ajudam, convidando esta casa e seus vereadores a participarem no dia 30 de julho do projeto Mãos que Ajudam que nós vamos ter. Estamos entregando também para o presidente da Câmara e para esta casa, junto também, o mesmo kit estamos entregando. Estamos entregando esta caixinha, onde será um para o presidente da Câmara e o outro ficará nesta casa, onde temos um CD do coro do Tabernáculo, que é o coro da igreja, segundo maior coro do mundo, onde temos algumas belas canções e belos hinos para podermos ouvir. E também estamos entregando um livro de Mórmon, e esse nós iremos entregar a todos os vereadores, aos funcionários da casa, com alguns folhetos, o testemunho do profeta Joseph Smith, e entregando também uma Aliahona, que é a revista da igreja, que é publicada todos os meses. Especialmente esta, que é a última revista, presidente, que nós temos ali, a Aliahona. Ela consta os discursos de nossos líderes da Igreja Mundial, proferido no primeiro final de semana de abril deste ano. Nós temos 2 vezes por ano, então os discursos de nossos líderes. E todos os vereadores irão ganhar um livro de Mórmon e também uma Aliahona dessa para ver os discursos, o que nós estamos ensinando, o que os líderes estão dizendo para nós atualmente e qual é a vontade de Deus. Muito obrigado. Assistiremos agora um vídeo produzido pela equipe da vereadora Romana Remor. Tenho a honra de homenagear, no dia de hoje, nesta sessão especial do Senado da República, os 80 anos do início da pregação mórmon no Brasil. É uma das igrejas que mais cresce no mundo e já ocupa lugar de destaque em todo o território brasileiro, para a nossa honra e para a nossa alegria. Eu gostaria de registrar e enaltecer o trabalho de ajuda humanitária prestado pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em todos os quadrantes do mundo e especialmente no Brasil. Faço questão de registrar o meritório trabalho social dessa igreja no nosso país, desenvolvido por intermédio do programa de trabalho voluntário chamado Mãos que Ajudam. Esse programa tem realizado projetos dos mais variados e em escala crescente. E a coisa mais alegre para mim é quando todo mundo está junto. Minha mulher larga tudo, porque ela acha que a família unida, sem dúvida, traz as bênçãos de Deus na mesma hora. Então, desculpa a emoção, provavelmente seja esse espírito vindo do céu que nos alimenta a alma, afirmador, que nos faz com que consigamos viver mais um pouco na busca da felicidade do próximo. Vamos multiplicar essa igreja mórmon no meu Brasil. Aí nós teremos paz, ordem e progresso. Olha, a importância para a cidade, para as pessoas que aqui vivem. Né? A igreja mórmon se mobiliza voluntários e presta serviços às pessoas, na saúde, na educação, na assistência social. O nosso propósito converge, que é de servir ao povo, fazer bem às pessoas, melhorar a vida daqueles que precisam. Eu já conheço o templo da igreja aqui em São Paulo, tive uma grande emoção de estar na igreja, conhecer melhor o seu trabalho. Ficamos muito felizes de ver a igreja crescendo aqui em São Paulo, fazendo um trabalho social, trabalho voluntário para melhorar a vida das pessoas na área da saúde, da educação, na área social, o fortalecimento da família, que é a célula da nacionalidade, da pátria, esse núcleo fundamental da sociedade.
ser fortalecido, e especialmente pessoas, homens, mulheres, famílias, temente a Deus, que amam o próximo, que têm princípios e que têm valores que norteiam a sua existência. É uma bênção nós termos aqui no nosso estado, termos no nosso país, pessoas com esse trabalho e com esses princípios. Convidamos para fazer o seu pronunciamento o presidente da Estaca de Tubarão, senhor José Deolindo da Silva. Diante do que já foi falado aqui, eu acho que foi falado e que foi mostrado, né? Nós não devemos, não devo acrescentar muito sobre o que o bispo falou, mas eu gostaria de ressaltar uma coisa bem importante. Nós, como líderes da igreja, ensinamos princípios corretos e deixamos que as pessoas se governem a si próprias, né? A grande importância do sacerdócio, como ele falou, é o trabalho. O Senhor, quando ele esteve na terra, ele não buscou riquezas, não buscou ministérios, né, poder, e sim servir ao próximo. Então nós vemos que o Salvador Jesus Cristo, ele simplesmente esteve na terra para servir. Ele nos ensinou esse grande princípio, né? Devemos estudar as Escrituras, né? Não apenas ler as Escrituras. É o que nós ensinamos o povo da nossa igreja. Estudar as Escrituras e buscar a conhecer quem realmente foi nosso Salvador Jesus Cristo. Quem ele é, quem ele foi aqui na terra e quem ele é. Muitas pessoas adoram um Deus morto, né? Um Deus que não faz milagres, um Deus que não pode falar com você. Então, e como é difícil isso, né? Quando uma pessoa não tem um Deus aonde ele possa realmente escutá-lo, e nós escutamos o nosso Deus. Nós dobramos os joelhos, né, em nosso quarto, dentro do ônibus, dentro do carro, dirigindo, né, aonde estiver, e buscamos a Ele, e Ele responde nossas orações. E isso é gratificante. Senhor presidente da Câmara, eu sou grato pela oportunidade de estar aqui hoje, né, passando por essa experiência, né. Eu tive essa oportunidade em Curitiba, quando estava lá. O povo de Curitiba trabalha muito esse lado político, né, junto com a igreja, porque nós temos que trabalhar em conjunto, né. A Câmara dos Vereadores está aqui para servir ao povo, né, e é o mesmo lema nosso, servir ao nosso próximo. Então trabalhamos lado a lado. Nada mais justo que juntar esforços para fazer o melhor. Sei que Cristo vive, que essa é a sua igreja. Sei que o Evangelho está para ser pregado a todas as pessoas. E um dia teremos a oportunidade, né, de ter nosso Salvador dirigindo os governos, né. Quando Cristo estiver na terra governando, talvez as coisas sejam mais fáceis, né, de se lidar. As pessoas serão mais obedientes às leis. Né. Como o Juliano falou aqui, o bispo Juliano, nós cremos na manutenção da lei. E nos preocupamos muito com quem nós colocamos como nossos líderes, né, porque eles é que vão criar as leis. Então, temos que tomar bastante cuidado com quem nós escolhemos para legislar. Então, a escolha é muito importante. E eu acredito que, a partir do momento que você colocou alguém, deve respeitar a lei a qual ele está criando. Sei que nós temos que tomar as providências necessárias, né, para encontrar as pessoas certas para governar o nosso país. Essas palavras que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Convidamos a todos a assistir um terceiro vídeo sobre a igreja. Mãos que Ajudam é um programa de serviço comunitário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Membros e amigos da igreja trabalham voluntariamente em projetos que diminuem os desafios sociais da comunidade. Tais ações podem ser planejadas pela igreja ou por outras organizações.
Em caso de calamidade pública, a ajuda humanitária é imprescindível. A prontidão dos voluntários permite que rapidamente haja uma mobilização organizada. Isso cria um sistema eficiente de distribuição de materiais e facilita a logística para que tudo chegue da melhor maneira possível às pessoas necessitadas. A realização de projetos de serviço comunitário faz parte do programa da Igreja, desenvolvido pelos quóruns do sacerdócio e organizações auxiliares em todo o mundo. O programa Mãos que Ajudam existe para proporcionar uma maior interação entre as diversas unidades da Igreja e outras organizações, tais como o governo, a mídia e a comunidade. Na maioria dos projetos Mãos que Ajudam, o auxílio da Igreja deve vir por meio do trabalho voluntário e não de recursos financeiros. Todos os projetos devem buscar o envolvimento da comunidade. Ações nas escolas podem ter a participação dos pais e alunos. Limpeza nas vias públicas deve contar com a colaboração dos moradores do bairro. Cada ação deverá ser planejada para envolver o maior número possível de pessoas da comunidade. Como parte da sociedade, sempre que possível, a Igreja se solidariza com os esforços do governo em projetos sociais. Campanhas nas áreas de educação, saúde, limpeza pública ou auxílio a deficientes normalmente são boas oportunidades para receber ajuda dos voluntários. Órgãos governamentais e empresas privadas frequentemente formam parcerias para a realização de projetos que podem ter o apoio dos voluntários da Igreja. Nesses casos, o resultado é sensivelmente melhor. Serviço ao próximo é uma das características mais importantes de um discípulo de Jesus Cristo. Mãos que Ajudam. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Informamos que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela internet e as pessoas assistem através do site oficial da Câmara de Vereadores, www.camaracriciúma.sc.gov.br. Esta sessão será reprisada no canal 20. Neste momento, fará então uso da palavra o presidente da sessão solene, o vereador Vanderlei Zilli. As imagens, por si próprias, já diz tudo, com o trabalho social e voluntário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E depois de ouvir as palavras da vereadora Romana, colega vereadora Romana, e do bispo Juliano do Altoé, e do presidente da Estaca de Tubarão, senhor José de Olinda da Silva, fica difícil dizer mais alguma coisa, mas vou tentar dizer algo que eu preparei nesta oportunidade tão importante que é a sessão solene desta noite. Digo o seguinte: confia no Senhor e todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Boa noite, senhoras e senhores. Cumprimentar aqui a colega vereadora Romana Remor, autor do requerimento que está proporcionando esta noite a sessão especial, a sessão solene. Cumprimentar o bispo Juliano do Altoé, cumprimentar o presidente da Estaca de Tubarão, José de Olinda da Silva, todos os presentes, autoridades, e dizer, com essas palavras do Provérbios do capítulo 3, versículos 5 a 6, que eu gostaria de iniciar o meu discurso esta noite. Em um mundo onde os compromissos, o corre-corre, a pressão no trabalho e na vida pessoal tomam tanto tempo, muitas pessoas deixam de lado a família e a religião. Vemos almoços em família sem diálogo, brigas e desestruturas. Muitos se apegam no dinheiro, nas festas, nas noites,
nas bebidas e se esquecem do amor ao próximo, da bondade, caridade, paciência e principalmente da necessidade de dedicação a Deus. No entanto, na bondade do Criador, todos os dias temos a oportunidade de repensar e fazer de nossa vida um novo começo. Independentemente da religião, se mormons, católicos ou evangélicos, devemos, sobretudo, respeitar a opção de cada um. Sermos tementes a Deus e seguir o caminho do bem. Devemos lutar pela instituição da família, tanto aqui falada. Se apegar na religião. Jamais esquecer os irmãos. Procurarmos diariamente sermos pessoas melhores, em busca de uma construção de um lugar bom para vivermos. Hoje estamos na sessão solene, prestando justa homenagem à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, pelos seus 50 anos de existência e pelo trabalho social e voluntário que presta principalmente ao nosso município de Criciúma. Estabelecida no Brasil em 1923, com mais de 1 milhão de membros, destaca o reconhecido trabalho humanitário desenvolvido pelos membros da Igreja, como Mãos que Ajudam, os programas voltados à educação, o Fundo Perpétuo da Educação, os serviços de recursos de emprego, entre tantos outros aqui visto e falado nesta noite. Finalizo parabenizando os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e citando Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 30. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontre descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Parabenizar mais uma vez, em nome do presidente e do bispo, todos os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e também a vereadora Romana Remor, que foi autor do requerimento, e parabenizando a todos aqui presentes. Nosso muito boa noite. Obrigado. Como autora da proposta desta justa homenagem, convidamos a vereadora Romana Remor para, neste momento, fazer a entrega de uma placa em homenagem ao bispo Juliano e ao presidente da Estaca de Tubarão. Parabéns a todos os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias pelos 50 anos presentes em Criciúma. E antes de encerrarmos esta sessão solene, acompanharemos a apresentação do Grupo Vocal Sud, regido por Miriade Fátima Cabral. No início da sessão tivemos as crianças, agora o grupo adulto da igreja.
Grupo Vocal Sud, acompanhado pela regente Míria de Fátima Cabral. Em nome do bispo Juliano Daltoé, fica o convite a todos que quiserem acompanhar nos domingos pela manhã, das 9 ao meio-dia, a sessão da ala Criciúma 1 na Avenida Getúlio Vargas, no centro, e da ala Criciúma 2 na Avenida Assembleia de Deus, no bairro Cidade Mineira Nova, domingo pela manhã, das 9 ao meio-dia. Damos por encerrada esta sessão solene em homenagem à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em alusão aos seus 50 anos de atuação em Criciúma. Obrigada pela presença de todos e uma boa noite. Bom, em nome do Poder Legislativo de Criciúma, mais uma vez agradecer a presença de todos, conforme o protocolo já encerrou, mas estamos encerrando oficialmente, então, a sessão solene em alusão aos 50 anos, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e convoco aqui a vereadora já para a sessão já de segunda-feira, no horário regimental. Boa noite a todos e muito obrigado.